Oi, oi, amores da Prof, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A Prof está com muitas saudades de todos. Então, nós vamos começar com a retomada de conteúdo de história, certo? Então, peguem a apostila de história, lá na página 236. A Prof pediu para vocês fazerem a lição de casa desta página. Então, a lição de casa era na sessão com a lupa na mão, certo? Vou colocar a apostila aqui para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Muito bem. Então, tá lá, certo? Era a questão dos refugiados, certo? Que a gente estudou sobre os refugiados, que são as pessoas que saem do seu país e vão para um outro país para se protegerem ou para terem uma melhor condição de vida, certo? E nós estamos vivendo isso muito no nosso mundo hoje, né? Muitas pessoas saem dos seus países para virem para cá, para o nosso, para tentar ter uma melhor condição de vida, para trabalhar, para conseguir ter mais dinheiro, certo? Em muitos casos, já houve pessoas que saíram de outros países, que estavam sendo procurados pela polícia de lá e vieram para cá para se esconder, para se refugiar, certo? Quando elas fazem isso, o país que elas vão protegem elas, certo? Então, era para a gente pesquisar em jornais e revistas notícias sobre o tema refugiados, que era para a gente recortar os títulos das notícias e colar aqui, certo? A gente vai usar eles para debates em sala de aula, então nós vamos ter que corrigir quando nós voltarmos. Vamos ter muita coisa para corrigir quando nós voltarmos, né? Então vamos lá. Então, essa lição de casa a prof vai deixar para quando a gente voltar. Vamos passando para a próxima página, página 237, quando a gente fala sobre os direitos humanos no Brasil. Então, a gente sabe que a gente veio de um processo no Brasil muito lento, certo? Na questão dos direitos. Por quê? Porque antes a gente tinha uma monarquia, a gente vivia sobre a monarquia, onde os reis, os imperadores é que mandavam, né? Então, assim, é bem diferente de hoje. Então, nós viemos num processo de político, social e humano muito lento. Demorou anos para que deixasse de ser mandado pelo rei e passasse a governantes, como hoje nós temos aqui no Brasil e em quase todos os outros países do mundo, certo? Então, vamos lá. Direitos humanos no Brasil. O Brasil também elaborou lei que estabelece os direitos humanos. Nas constituições brasileiras, é possível ver como ocorreram as discussões a respeito dos direitos humanos desde a Constituição de 1824, no tempo do Brasil Império. Então, esses direitos humanos, eles já tinham sido estabelecidos já na Constituição de 1824, lá na época que o Brasil era governado pelo imperador, certo? Então, direitos humanos e a ditadura civil-militar. Em 1964, foi iniciada uma ditadura civil-militar no Brasil. Você sabe o que é uma ditadura? Ditadura é um governo que suprime os direitos políticos das pessoas. Então, assim, as pessoas não tinham liberdade de se expressarem, não tinham liberdade de falarem ou de darem ideias, certo? Não, eles tinham o toque de recolher, onde às 10 horas da noite todas as pessoas tinham que estar dentro de casa dormindo, certo? Então, assim, era muito suprimido, eles não podiam fazer nada, eles não tinham o direito de andar nas ruas livremente, certo? Até as pessoas de jornais não podiam escrever as notícias, era sempre a ditadura, os militares que mandavam. Então, no Brasil, a Constituição de 1967 reduziu as liberdades civil,
e política. Na ditadura brasileira, existiram os atos institucionais, decretos tão rígidos que chegaram a atingir os direitos humanos. Então, era tudo tão rígido, era tudo tão suprimido, tudo tão preso, que as pessoas não tinham direitos. Durante boa parte do governo ditatorial, não era permitido protestar contra o governo, nem voltar para presidente. Então, não havia um presidente, havia a ditadura militar. Os militares eram os que mandavam. Então, as pessoas não tinham o direito de protestar, de querer ter outros direitos, de querer brigar pelos seus direitos. As pessoas não tinham isso, certo? Por isso que a imagem aqui, porque as pessoas não podiam olhar, não podiam ouvir e não podiam falar nada. Na década de 1980, o povo brasileiro foi para as ruas. Eles queriam seus direitos políticos e civis de voltas, certo? Então, assim, nessa época, gente, os direitos das pessoas era muito desrespeitado. Aquela pessoa que falasse, que escrevesse alguma coisa sobre todo aquele governo militar, eles prendiam e torturavam essas pessoas, certo? Continuando. Vamos lá. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá, continuando. Novo momento político. Então, assim, a ditadura acabou em 1985. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição, chamada Constituição Cidadã, que assegurou todos os direitos humanos, sociais e fundamentais aos cidadãos brasileiros. Então, veja, em 1964 veio a ditadura militar. Acabou em 1985, praticamente 21 anos, né, que o povo viveu na ditadura militar. Desta forma rígida, desta forma bem complicada, na verdade, bem difícil. Foi um momento bem difícil. E aí, em 1988, certo? Foi feita uma nova Constituição, que é a chamada da Constituição Cidadã, que deu os direitos humanos, sociais e fundamentais aos cidadãos brasileiros. Em 1989, as eleições para presidente voltaram a ser diretas, ou seja, as pessoas podiam votar para o presidente, porque antes eram indiretas. Antes, somente as pessoas que estavam ali dentro, certo, do sistema, é que votavam, certo? Então, assim, pessoas que tinham dinheiro, homens, e pessoas que eram analfabetas, mulheres, os pobres, não votavam. Então, a votação passou a ser direta, onde todas as pessoas podiam votar. O habeas corpus, que é uma ação da justiça que protege o direito de ir e vir da pessoa, ou seja, protege a liberdade, agora é um direito garantido por lei. Então, os trabalhadores, as crianças, os idosos e as pessoas com dificuldades físicas e mentais possuem legislação própria para garantir os seus direitos. Então, olhem como mudou, certo? O que antes os trabalhadores, as crianças, os idosos e as pessoas com necessidades especiais não tinham direito algum. Hoje, elas têm, certo? Nós temos aqui, né, as leis brasileiras, que é um slide que conta uma história de como foi, certo? Então, olha lá. Quando alguém completa 18 anos, dizemos que se tornou maior de idade. Nessa fase da vida, o jovem costuma receber mais responsabilidades. É hora de pensar em uma profissão. Também é o momento de tirar alguns documentos importantes e, quem sabe, começar a dirigir. É a vida adulta chegando. Este livrinho divertido festeja um importante maior de idade. E não estamos falando do aniversário de uma pessoa. Quem está apagando velhinhas é uma lei. E não é uma lei qualquer, viu?
É um estatuto, um conjunto de regras sobre determinado assunto. Quem é? Quem é? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como o ECA. A Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Com o plenarinho, ensina o jeito criança de ser cidadão. Você vai encontrar nas próximas páginas algumas partes importantes do ECA, tudo bem explicadinho. Afinal, você, criança cidadão, não pode ficar por fora de seus direitos. Então, vamos para o próximo. O nascimento. A Constituição Federal de 1988 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças, mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com as crianças e o adolescente. Ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga das mamães, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo governo. É importante lembrar que o Congresso Nacional está sempre de olho no ECA, um grupo organizado de deputados federais e senadores chamado Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescente, sempre ouve, sempre atual, a sociedade sobre as dificuldades, dúvidas ou falhas que possam existir no Estatuto. Eles podem e devem propor mudanças para que a lei fique sempre bem atualizada e garanta os direitos dos brasileirinhos de forma cada vez mais eficiente. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é a criança e quem é o adolescente. Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Então, na verdade, gente, vocês ainda são crianças pelo estatuto, certo? A partir dos 12 anos, começa a entrar na adolescência. Então, diz lá, o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. E o adulto tem mais de 18 anos. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a comunidade, a sociedade e os governos têm o dever de garantir o bem-estar da garotada. Anote aí. Você tem direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande. As crianças e os adolescentes têm direito de ser rapidamente atendidos em postos de saúde e hospitais. Num acidente de trânsito, incêndio, enchente ou em qualquer situação, a meninada tem que receber socorro em primeiro lugar. E mais, a criançada tem prioridade na hora da distribuição do dinheiro público. Quer dizer, o governo tem que usar os recursos públicos dando atenção em primeiro lugar para os projetos que têm a ver com a infância e a juventude. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, que é o descuido, gente, quando os mais velhos, os adultos, descuidam de uma criança. Não poderão também ter discriminação, que é o preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege as crianças contra todos esses tipos de maus tratos. Quem desrespeitar uma criança ou adolescente, e até quem souber de algum caso de maldade contra menores, e não contar, vai ser punido, certo? Então, assim, quando a gente vê crianças trabalhando, quando a gente vê alguém humilhando uma criança, ou praticando uma violência, como batendo, deixando preso, a gente precisa contar, porque senão a gente vai ser punido. Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. É por isso que no ECA está determinado que a criança e o adolescente têm direito à vida
e a saúde. Claro, sem vida e sem saúde, não há como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. O governo deve trabalhar para que todos os brasileirinhos nasçam e cresçam em boas condições para o seu desenvolvimento. Os direitos das crianças começam antes do nascimento. Pela lei, as mamães devem ter um bom atendimento médico na rede pública de saúde, em toda a gravidez, durante e depois do parto, e de preferência com acompanhamento do mesmo médico. Depois que saem da barriga, os bebês devem ficar bem juntinhos das mamães, no mesmo quarto do hospital. O recém-nascido tem que ser identificado e examinado para que a mãe tenha certeza de que está tudo bem com seu filhinho. A amamentação também é garantida pelo ECA. O governo, as empresas e os chefes devem oferecer todas as condições, que são informações, horários especiais, local silencioso, entre muitas outras coisas, para que o neném possa mamar tranquilo. Se uma criança ou adolescente ficar doente, ele tem o direito de ser atendido em hospital ou posto de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, os pais poderão ficar o tempo todo perto do filho. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. O governo deve fazer programas de prevenção a doenças que costumam afetar a criançada. Também tem a tarefa de fazer campanhas para conscientizar a população sobre higiene e saúde e providenciar a vacinação obrigatória de todos os brasileirinhos. Há deficientes, como o nosso amigo Vital, certo? Que está aqui na figura, tem direito a receber atendimento especial na rede pública de saúde. Por isso que, geralmente, quando existem as campanhas de vacinação, que vocês têm que ir tomar vacina, ela é gratuita, certo? Por quê? Porque ela está no direito da criança e do adolescente. Mesmo não sendo pessoas crescidas, as crianças têm direito à liberdade. Isso significa que você pode expressar sua opinião, inclusive sobre política, contar as suas ideias, falar sobre o que acredita e seguir a sua religião. Os brasileirinhos também podem passear, brincar, praticar esportes e divertir-se. O ECA também diz que a criança tem direito de participar da família e da comunidade sem qualquer discriminação, sem preconceito. Todos devem respeitar a criança e o adolescente, sem qualquer tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. E a criança não precisa ficar com receio de pedir ajuda. Sempre que for necessário, peça orientação ou proteção para um adulto. Quando algum de seus direitos for desrespeitados, pode contar com o Conselho Tutelar, ligado à Prefeitura e formado por pessoas da comunidade. Esse órgão tem a tarefa de atender e proteger crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados. Esse conselho não coloca as leis em prática, mas sabe direitinho de quem deve cobrar para que as coisas corram como manda o ECA. Certo, gente? Hoje, o bullying, ele está na lei, ele é falado como um preconceito. Então, o bullying hoje, ele é ilegal, certo? Está escrito no Estatuto de toda criança e todo adolescente tem direito de ser criado e educado por sua família. E, se não for possível, por uma família substituta. Vejam só como o ECA considera a família super importante para uma criança. Lá está escrito que os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. E para reforçar que família é tudo de bom, a lei diz que o pai e a mãe não podem perder seus filhos, só porque não tem dinheiro para sustentá-los. Quando for assim, o governo deverá ajudar a família com programas sociais. O lar diz, o ECA tem que ser um ambiente bem legal e tranquilo, sem pessoas dependentes de drogas e álcool. Então, gente, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas, infelizmente, tomam bebidas alcoólicas, certo? Ficam bêbadas. Ou algumas utilizam drogas.
e acabam sendo drogadas e gastam todo o seu dinheiro nisso. Muitas vezes, muitas pessoas não têm como criar seus filhos, justamente porque o filho pode sim sofrer com falta de comida, com falta de saúde, com falta de amor. Então, muitos pais, eles, não tendo condições, acabam tendo que dar os seus filhos para famílias que possam dar amor, possam proteger, possam cuidar, possam dar um bom estudo. Então, isso acontece muito ainda no país, certo? Muitas crianças, elas são adotadas para que outras famílias possam cuidar, possam dar todo esse amor, que às vezes os pais não puderam. Muitos, os pais estão doentes, então eles precisam de pessoas que tenham muito amor para cuidar dessas crianças, certo? Então, acontece isso muito aqui no Brasil. Ainda bem que existem pessoas que têm todo esse amor para cuidar dessas crianças, né? Como as famílias podem ser diferentes uma das outras, está escritas no estatuto que irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Assim, fica proibido qualquer tipo de diferença ou discriminação entre eles. Outra coisa que o texto diz é o seguinte: o pai e a mãe têm os mesmos direitos e deveres sobre os filhos. Caso eles não entrem num acordo sobre algum ponto da educação dos filhos, podem recorrer à justiça. Algumas vezes, as crianças ou adolescentes precisam ser colocados numa família substituta, diferente daquela em que nasceu. Nesses casos, um adulto, com autorização da justiça, terá a guarda, a tutela ou o direito de adotar o menino ou a menina. Quando um adulto tem a guarda ou a tutela, ele cuida da criança ou do adolescente só por um tempo determinado. Já a adoção é para sempre. Quem adota uma criança ou adolescente tem o dever de cuidar dele para sempre. O ECA diz também que sempre que possível, a criança ou adolescente poderá dar a sua opinião sobre essa história de estar em uma nova família. E o que ele disser deve ser considerado. Tudo para que a criança se sinta bem e feliz na nova família. O grande objetivo da adoção é dar uma vida melhor para a garotada. Por isso, o juiz só autoriza o pedido quando tem certeza de que a nova família será muito legal e cuidadosa com a criança ou adolescente. A família deve ser capaz de oferecer saúde, educação, carinho e todos os outros benefícios que o ECA defende com muita garra. Algumas regrinhas precisam ser obedecidas para a adoção acontecer. A criança ou adolescente deve ter no máximo 18 anos na data do pedido de adoção, a não ser que já esteja sob a guarda ou tutela da pessoa que vai adotá-lo. E poderá adotar uma criança ou adolescente, qualquer brasileiro com mais de 21 anos, desde que seja pelo menos 16 anos mais velho do que a pessoa que vai ser adotada. Certo? Então, assim, gente, foi aquilo que eu falei para vocês. Quando uma família decide adotar uma criança ou uma pessoa, a família tem que ter muito amor para dar, que ela tem que oferecer tudo o que está sendo pedido pelo ECA: saúde, amor, educação, certo? Então, a família tem que ser uma família muito especial, certo? Para adotar uma criança, para adotar uma pessoa, porque a família vai estar ali dando todo o amor de coração para aquela criança. Então, é muito lindo isso. A prof acha isso muito bonito. Eu acho que essas pessoas são muito especiais por adotarem uma outra pessoa e ajudarem essa criança, darem amor para essa criança, certo? É muito lindo isso. Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. Os pequeninos de 0 a 6 anos de idade também estão nessa. O governo deve garantir o atendimento da meninadinha em creches.
E como a família precisa acompanhar o crescimento das suas crianças, os pais têm o direito de saber sobre o comportamento e as notas de seus filhos, e também de participar do processo de ensino e aprendizado. O ECA determina que os pais têm obrigação de matricular seus filhos na escola. E para tudo funcionar direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, fazer a chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não fique faltando aula. Os dirigentes da escola devem avisar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos e os casos de muitas faltas sem explicação. Se as crianças de uma escola estão repetindo muito de ano, ou vários alunos estão abandonando a sala de aula, alguma coisa está errada. Então, as autoridades precisam ser informadas para resolver o problema. Então, assim, nas escolas públicas, o conselho tutelar está sempre muito presente, certo? Às vezes, há maus tratos, né? Em casa, as crianças chegam com marcas de que os pais judiaram. Então, a escola tem por objetivo avisar o conselho tutelar. E aí o conselho tutelar vai ver o que está acontecendo, certo? Isto vale também para faltas, quando as crianças começam a faltar demais, por isso que a nossa escola liga para os pais, para saber por que estão faltando. Por quê? Porque nós precisamos informar o conselho tutelar sobre isso, certo? Por isso que é importante não faltar às aulas. A lei diz que a criança e o adolescente não podem trabalhar, a não ser que se tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. O aprendiz é aquele jovem que está aprendendo e começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, os adolescentes aprendizes não podem parar de estudar de jeito nenhum. Por isso, o ECA garante a eles, se for necessário, um horário especial na escola. O adolescente aprendiz recebe bolsa aprendizagem, uma remuneração em dinheiro e direitos trabalhistas e previdenciários. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido o trabalho noturno, não se pode trabalhar à noite. É perigoso ou que cause doenças para todos os menores de 18 anos. Há uma parte inteirinha do ECA que fala sobre o que deve ser feito para evitar que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. E isso é uma tarefa de todos. Os governos, por exemplo, devem organizar as diversões e espetáculos, informando o tema para quais idades são recomendados. Além dos locais e horários em que vão ser apresentados, a criançada pode ir todas as diversões e espetáculos públicos, próprios para a sua idade. Lembrando que os menores de 10 anos devem ir com seus papais e mamães. Quem não curte um bom programa de rádio ou televisão, não é à toa que o ECA se preocupa em deixar bem claro que no horário recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem apresentar programas que valham a pena de verdade, com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. O ECA defende mesmo o que é bom para meninos e meninas. Por isso, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar vícios ou dependência. Além disso, jovens com menos de 18 anos não podem comprar armas, munições, que são as balas para as armas, explosivos, fogos de artifício, álcool ou livros e revista de adultos. Isso tudo é muito perigoso e não deve estar disponível para a garotada. E mais, pela lei, lugar de criança é na escola e junto da família. Então, nada de matar aula para passear em estabelecimentos para crianças adultos, como casa de jogos, sinuca ou bilhar. O ECA está de olho. No ECA está escrito que nenhuma criança pode viajar para fora do país, certo? Sem a companhia dos pais ou dos responsáveis. Não só do país, gente, da cidade também. Nenhuma criança pode viajar sozinha, a não ser que o menino ou a menina esteja indo com um parente maior de idade, um irmão, um primo, um tio ou os avós.
ou outro adulto autorizado pelos pais e por um juiz. Nas viagens para fora do Brasil, a regra é ainda mais rígida. A criança só poderá viajar junto com o papai e a mamãe. E se só o pai ou só a mãe puder acompanhar o filho, o outro terá que escrever uma carta dizendo que está de acordo com a ida do filho. Se for preciso viajar com outro adulto, os pais e um juiz terão que autorizar. Certo? Isso aqui, gente, é uma lei para evitar o tráfico de crianças, porque muitas crianças são sequestradas e mandadas para fora do país. Então, isso aqui é para evitar o sequestro. Você já deve ter ouvido por aí alguém gritando "Eca!" depois de ver uma coisa suja. Uma porcaria dessas bem nojentas. Agora que você sabe que ECA é também o apelido do Estatuto da Criança e do Adolescente e um montão de coisas que essa lei garante, você deve gritar ECA sempre que ficar sabendo de alguma injustiça cometida contra as crianças e os adolescentes. Certo? Então, era isso que a prof queria passar para vocês, né? Lembrando que todo adolescente e criança, ela tem uma declaração universal dos seus direitos, certo? Então, vamos começar lá. Houve um tempo em que as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Ao invés de estudar, elas trabalhavam por horas seguidas, ou seja, não se respeitavam a infância, certo? Criança, gente, precisa brincar, precisa estudar, precisa aproveitar o seu tempo criança e não ir trabalhar. Então, antigamente, as crianças, infelizmente, trabalhavam. Por isso que veio essa declaração. No dia 20 de novembro de 1959, durante a Assembleia Geral da ONU, houve a criação da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Essa lei tem como objetivo assegurar que todas as pessoas de todos os países do planeta respeitem as necessidades fundamentais das crianças. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, é responsável pela fiscalização do cumprimento dos direitos das crianças. O UNICEF foi criado em 1946 para auxiliar as crianças que sofreram as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, eles dão um auxílio para essas crianças que ficaram sem nada. Muitas delas perderam até os pais, certo? Na Segunda Guerra Mundial. Então, a UNICEF, ela veio para ajudar essas crianças. Agora você conhecerá os direitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Toda criança tem direito. Gente, vou pedir para vocês marcarem todos esses direitos que estão aqui nesta página com caneta marca-texto, certo? São alguns dos direitos. Então, toda criança tem direito o quê? À igualdade, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Então, não importa se a criança é negra, se a criança é japonesa, se ela vem de outro país, certo? Ou da religião, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é da Umbanda, se ela é do Candomblé, se ela é do budismo, não importa. Todas as crianças são iguais. 2, a proteção para desenvolver de forma saudável o físico, o mental, o espiritual e o convívio social. Então, toda criança ela precisa ser protegida para desenvolver de uma forma saudável, ela crescer bem, ela estudar para ser mais inteligente, certo? O espiritual dela ter uma religião, certo? E ela precisa o quê? Saber conviver com as outras pessoas. Ela precisa ter relacionamentos com tio, com avós, com vizinhos, certo? 3, a um nome ou a uma nacionalidade. Toda vez que uma criança nasce, ela precisa ter um nome. É a identidade dela, quem ela é. E uma nacionalidade, se ela nasceu em qual país? Certo? É brasileira, ou é chinesa, ou é inglesa. Essa é a nacionalidade. 4, a moradia, alimentação, assistência médica e a sua mãe também. Então, não é só a criança que precisa ter esse atendimento, a mãe também. Desde que a mãe fica grávida, a mãe precisa ter todos esses cuidados. Precisa
ter uma moradia boa, precisa ter uma boa alimentação e ser cuidada por médicos. 5, a educação. A criança tem direito à educação e a cuidados especiais quando sofre de algum impedimento físico ou mental. Isso já está falando das crianças com deficiências, certo? Tanto mental como física. As crianças especiais, elas também têm direito à educação e a cuidados médicos. 6, a amor, carinho e atenção por parte dos pais e da sociedade. Então, o amor, o carinho e a atenção é o mais importante. Toda criança tem esse direito. A educação gratuita e ao lazer, certo? O que é a educação gratuita? As escolas públicas, as creches, isso é um direito de todas as crianças. E ao lazer, que é o brincar. 8, a prioridade no socorro em todas as circunstâncias, como a prof. leu lá sobre o ECA, quando acontece algum problema de saúde ou algum acidente de trânsito, a criança sempre vai ser atendida primeiro. 9, a proteção contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, assim, por isso, tem quantas crianças abandonadas? Certo? Tem bastante criança que os pais abandonam. Então, a criança merece ter uma proteção. Por isso que muitas vezes ela é adotada, para ela poder ter essa proteção, esse amor que os pais delas não deram para elas, certo? E claro, a exploração no trabalho, criança não pode trabalhar. E 10, de crescer em meio à solidariedade entre os povos, compreensão, amizade e justiça. Então, toda criança tem que crescer assim, certo? Ajudando uns aos outros. A solidariedade é ajudar uns aos outros. A compreensão, a amizade e a justiça, certo? Então, nós temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês lerem isso bem bonitinho, com bastante atenção, e marcarem para a prof o que é o de mais importante aqui. A prof vai explicar, certo? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, nós temos uma lei muito específica para cuidar das nossas crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também chamado de ECA, como nós já vimos. Certo? O ECA ele foi criado em 1990 e ele define a criança como uma pessoa, desde que ela nasce até os 12 anos. A criança, ela também tem seus direitos, certo? Então, assim, essa lei, ela protege a criança desde o nascimento até os 18 anos, certo? Quando a criança completa mais de 18 anos, as leis já são diferentes, certo? Ela não é mais uma criança, ela já é um adulto com 18 anos. Então, são outras leis. Entre os artigos que compreendem o ECA, há informações a respeito dos direitos políticos, que veremos no próximo capítulo, bem como sobre os direitos de ir e vir. Isso significa que toda criança tem liberdade para ir ao cinema, ao teatro e até mesmo de viajar, desde que siga as orientações da lei. Então, está aqui na imagem. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da nossa cidade, onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem autorização de um juiz. Certo? E aqui, tanto a Declaração Universal dos Direitos da Criança quanto o ECA assegura o direito à identidade pessoal da criança, ou seja, desde o momento em que ela nasce, a pessoa tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, nós temos um jogo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem direito a carinho, alimentação, educação, amor, segurança, conhecimento, liberdade, ter um nome, brincar e casa. Vamos ver. Nós temos que achar, então, tudo isso daqui, ó. Já achei aqui, ó. Educação, certo? Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Conhecimento aqui embaixo, certo? Aqui do outro lado, casa. Vamos ver o que mais.
Tananã, tananã, tananã. O que mais, o que mais, o que mais? Vamos procurar. Segurança aqui embaixo, ó. Segurança aqui, ó. Segurança, amor, liberdade, nome. Certo? Então, aqui, gente, a gente acha todas essas palavrinhas aqui. Certo? Está tudo aqui no caça-palavras. Certo? Estão todas elas aqui. E aqui, gente, é a nossa lição de casa. Então, com a ajuda de um adulto, então vocês vão pedir ajuda para o pai ou para a mãe. Vocês vão pesquisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos para responder essas questões abaixo. Certo? Então, a gente vai fazer a correção na próxima aula, no outro vídeo, certo? Então, nós vamos até o exercício 4. Então, do 1 ao 4, certo? Outra coisa, gente, vou deixar para vocês um vídeo que já está explicando sobre os direitos que a gente tem, certo? O vídeo, eu já deixei aqui, o vídeo tá aqui. É a história dos direitos humanos. Então, eu vou copiar o link e vou deixar lá no Que Mágico para vocês assistirem. Certo? Por quê? Porque no nosso próximo capítulo, nós já vamos entrar em outro assunto, certo? Que são os direitos políticos. Então, eu já peguei um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre os direitos políticos para a gente poder continuar com o nosso conteúdo. Certo, gente? Então, já passei a lição, certo? Já está tudo certo aí. E agora já voltei. Demorei um pouquinho, mas voltei. Certo? Então, nós já temos a lição de casa, que é a página 240 e 241, tá? E vocês vão fazer, nós vamos corrigir no próximo vídeo. Então, ficamos por aqui. Se cuidem e até a próxima aula.